Meus irmãos, bom dia para todos. Bom dia. Que as mãos augustas e poderosas de Jesus possam se estender sobre cada um de nós nessa manhã. E que a gente possa sair daqui muito melhores do que aqui nós entramos. Este é o propósito dessa casa, o propósito do trabalho, né? E com certeza só coisas boas acontecerão nessa semana. Quando a gente vem procurar a casa espírita, ou quando nós vamos lá na minha filosofia evangélica, católica, seja qual for o segmento religioso que a gente gosta, nós estamos atendendo a máxima de Jesus, quando ele diz para nós orar, que orássemos e vigiássemos, né? Então nós estamos vigiando. É o momento que nós estamos aqui dentro desta casa, e aí a gente vai deixar que os nossos mentores espirituais nos acolham, nos socorram, e depois a gente vai ter o atendimento espiritual lá dentro. É uma coisa fantástica, né? A gente precisa aproveitar isso o máximo possível, meus irmãos. Então nós vamos desligar as tomadas mentais dos problemas que estarão lá fora, né? E aí depois nós vamos encontrá-los novamente, porque serão esses problemas que nos tornarão gigantes, que nos tornarão pessoas mais próximas de Jesus. Só que nós vamos olhar para esses problemas com um olhar diferente. Serão menores, serão pequenos, né? Diante do nosso equilíbrio, diante da nossa harmonia e diante do entendimento daquilo que é necessário para nós como espíritos imortais, daquilo que a gente precisa para crescer, daquilo que nós trouxemos para junto de nós, que nós precisamos de lutar, né? Para distanciar as coisas não edificantes que nós mesmos trouxemos para nós. Então, a vida é uma luta, é um grande desafio, mas nós somos guerreiros, né? Principalmente brasileiros. Isso é muito bom e a gente vai vencer todas essas batalhas. No último momento que nós tivemos aqui na casa, nós trouxemos um trabalho que chama-se A Cura da Alma, né? E a gente vem trabalhando nisso, a gente vem tentando buscar para nós mesmos essa reflexão, porque nós precisamos de parar de tomar os medicamentos, nós precisamos de parar de tomar os analgésicos, né? Aquilo que é provisório, aquilo que cura mais ou menos. Nós precisamos buscar a nossa cura da nossa alma, a cura de nós mesmos, né, como espíritos imortais que nós somos. Nós precisamos trabalhar para que as doenças sumam da sociedade, essas doenças que nós mesmos trouxemos para a nossa sociedade. E que Deus vai nos ajudar grandiosamente, mas é preciso que a gente faça gigantescamente a nossa parte, para que essas doenças saiam da gente, né? Para que isso aconteça, nós precisamos de começar a buscar por essa cura, a cura da alma. Né? Buscando a reforma íntima, buscando a mudança interior. A dona Joana de Ângeles, ela fala no livro Entrega-te a Deus, que nós não conseguimos mudar a ninguém, nós não conseguimos mudar aos outros, nós precisamos de mudar a nós mesmos em primeiro lugar, para que as pessoas possam mudar também. Quando a gente fala de mudança, de relacionamento, né, das adversidades de carismas que existem, né, no conviver, no dia a dia, nós analisarmos isso profundamente, nós vamos estar começando um trabalho de cura da nossa alma, porque é no relacionamento, a mensagem de Emmanuel trouxe isso para nós, né? No relacionado dia a dia, nas discussões dentro de casa, né? Nas contendas dentro do nosso lar. Isso traz para nós a cólera, isso traz para nós a raiva, que vai produzindo os gases que vão envenenando o estômago, o fígado, os rins e por aí afora. E aí a gente vai no médico, faz a endoscopia, aí toma o Pepsamar. Nem sei se existe isso ainda, né? Tem um remédio do estômago, todo mundo conhece. Acho que eu errei o Pepsamar, não. Omeprazol. Aí dá-lhe o omeprazol. E nós vamos ficar tomando omeprazol até quando, gente? Nós precisamos de parar com isso, né? E aí nós devemos sim ir ao médico, nós devemos fazer os exames, devemos fazer todos os procedimentos que a medicina oferece para nós. Porque o desenvolvimento da medicina é autorizado por Deus para nos auxiliar na nossa caminhada aqui na Terra. Mas nós precisamos de fazer profundamente a nossa parte, né? De buscar calma, de buscar o equilíbrio. Eu não sei se eu já contei essa historinha para vocês, mas as histórias são boas e eu adoro repeti-las. O Gandhi recebia as pessoas para assembleias, né? Para orientações. E aí uma mãe muito preocupada com o filho, que comia muito açúcar, levou o filho à presença de Gandhi e pediu a ele: peça ao meu filho para comer menos açúcar. Aí o Gandhi olhou para o menino e falou: traz esse menino daqui uma semana. Era uma semana, né? Uma semana. Passou-se uma semana, a mãe retornou à presença de Gandhi com o filho. A senhora, eu vim aqui uma semana atrás, eu procurei o senhor, pedi ao meu filho que comesse menos açúcar.
Aí daí esse menino aqui, meu filho, coma menos açúcar. A mãe, só isso? Ele falou, sim, só isso. Ah, mas isso eu poderia ter dito uma semana atrás. Ele falou, não, porque eu comia muito açúcar uma semana atrás. Como é que eu ia dizer para esse menino que não comesse açúcar, quando eu comia excessivamente açúcar? E é isso que a Joana de Ângeles quer dizer para nós, para que a gente busque a nossa mudança interior, a nossa participação na sociedade, a nossa participação dentro do lar, que é a família consanguínea. Nós precisamos de começar a acertar nossas contas dentro de casa para partirmos para a família universal. Né? E aí é nesse dia a dia, no relacionar. A gente fala dentro de casa, mas a gente costuma falar no trabalho, onde a gente passa uma grande parte do nosso dia. A gente fala também no trânsito. A gente fala aqui no centro espírita, né? Aqui no centro espírita tudo lindo, maravilhoso. Um pisa no pé do outro e desculpe, não, pode pisar no outro. Mas vai pisar no pé do Ana Getúlio Vargas, a contenda está marcada. Vai fazer alguma coisa que o seu irmão não goste dentro de casa, a discussão vai ser acelerada. E aí, a gente vai acelerando também esse processo de somatização. Porque como diz o Leon Denis, as coisas acontecem na alma e depois é somatizada no corpo. Né? A gente sempre fala do tratamento da frutoterapia, que nós temos no Centro Espírita Bezerra de Menezes também, toda terça-feira, né? As pessoas são conduzidas ao atendimento fraterno, aí a gente ouve, a gente escuta, a gente lê uma página do Evangelho, depois a gente orienta as pessoas a 4 semanas de tratamento, 8 semanas, 12 semanas, de acordo com a necessidade da pessoa. As pessoas nos procuram, e aí elas conseguem a cura, conseguem a melhora provisória, daí elas vão embora, e aí depois eles voltam novamente nos procurando. Jesus, diante da sua majestade, não curou a ninguém. As pessoas se curavam diante dele, diante da sua sombra, diante da sua silhueta, diante do amor que Jesus, né, ele jogava sobre as pessoas. Então as pessoas mudavam, as pessoas que não enxergavam passavam a enxergar, as pessoas que não andavam tornavam a andar. Mas quando essas pessoas se distanciavam de Jesus, novamente ficavam cegas, novamente ficavam paralisadas. Assim somos nós, meus irmãos. Nós precisamos mais de nos colocar aos pés do Cristo, aos pés de Jesus. Ele não está conosco mais fisicamente, mas deixou para nós o seu Evangelho. E essa aproximação do Evangelho, essa aproximação de Jesus vai curar a gente, vai curar. Nós vamos buscar essa cura, aonde nós vamos extinguir da sociedade as doenças, aonde nós vamos as angústias. Mês passado, mês de setembro, foi o mês, o Setembro Amarelo, né? É um mês dedicado ao estudo com relação aos suicídios. Também, segundo a Organização Mundial da Saúde, era um mês dedicado à campanha contra o tabagismo, onde, segundo a OMS, 5 milhões de pessoas estão morrendo por causa do cigarro todos os anos. 5 milhões. E aí a gente pergunta, será que esse povo está indo na hora certa, no mundo espiritual? É só a gente acompanhar as reuniões mediúnicas e as reuniões de desobsessão nas casas espíritas. Os nossos irmãos estão antecipando a ida ao mundo espiritual, a volta para o mundo espiritual. E aí quando a gente fala das patologias, não podemos esquecer também da depressão, que a gente fala sempre, né? Sempre a gente está aqui, vamos falar de depressão. Nós precisamos de repetir as coisas para que a gente consiga assimilar melhor, né? Um mestre foi inquirido pelo seu aprendiz: mestre, por que a palavra de Deus é tão repetitiva? Por que a gente vem à sua presença sempre e o senhor fala a mesma coisa? A gente ouve a mesma coisa sobre a palavra de Deus sempre. O mestre olhou para o lado assim, viu um cesto, esse cesto feito com bambu, né? Todo cheio de paus, pedra, barro, pediu ao seu discípulo: antes que eu te responda, pegue este cesto e desça essa ladeira, encha-o de água e traga-o até mim. E o menino fez isso, desceu, encheu o cesto de água e jogou aos pés do mestre. Tinha alguma coisa dentro do cesto quando ele subiu? Nada. A água tinha, se esvaiu. Ao mestre, novamente você vai descer, vai encher esse cesto e vai trazer com água junto de mim. E o menino fez isso várias vezes. Lá para a 10ª vez, cansado, ele jogou o cesto diante do mestre e o cesto estava limpo. Limpo. Foi a resposta que o mestre deu ao seu discípulo, né? Assim a palavra de Deus, ela faz conosco igual a água fez no cesto. Vai lavando. Cada dia que você estuda o Evangelho de Jesus, você vai assimilando alguma coisa. Pode ler a mesma mensagem, parece que muda o contexto. Cada dia a gente aprende uma lição com a mesma mensagem do Evangelho de Jesus. E aquilo vai entrando dentro da gente e você vai começar a pensar.
Não, eu realmente estou muito nervoso, eu ando muito equivocado, ela tem razão, ou então ele também tem razão, nós precisamos ter um pouco mais de calma dentro de casa, e aí você vai se limpando, a gente vai se limpando com a assimilação da palavra de Deus aos poucos. É assim que a gente tem que buscar, é isso que nós precisamos de buscar para nós, esse saneamento, primeiro, espiritual, para que o material aconteça depois. Porque conforme eu estava dizendo para vocês, nós temos uma família consanguínea para vencer ainda. Aquela que nós trouxemos do passado, com os créditos e os débitos. Mas nós temos uma enorme lá fora, que é a família universal. E é essa que Jesus deseja que cada um de nós busque para o crescimento espiritual. Então a gente vai falar da lei do amor. Essa lei do amor aqui não é aquela da Globo, não, viu, gente? É uma lei mais bonita, é uma lei mais tranquila. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, se não me engano. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Nós não podemos falar em cura da alma se nós não falarmos em amor. Se não falarmos no amor incondicional, no amor imortal. Esse sim que vai nos levar da porta de casa para fora. Primeiro precisamos de experimentá-lo, de colocá-lo dentro de casa. Com aqueles irmãos que nós trouxemos de outras reencarnações, de outros momentos na Terra, né? Arrumando as coisas, proporcionando crescimento para eles. Ninguém cresce sozinho. Para depois partirmos para o amor universal. Mas, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo, porque o sentimento, o amor é o sentimento por excelência. Sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. A gente sai das cavernas munido de instintos, só instintos, né? E a gente vai trabalhar isso para que isso se transforme em sentimentos. Ele diz o seguinte: disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Se eu deixar os meus instintos me dominarem, eu vou estar preso lá nas cavernas, né? Eu vou estar estagnado no meu crescimento espiritual e o alvo, o meu objetivo, fica cada vez mais difícil para a gente. Quando a gente fala de transição planetária, quando a gente fala de mudança, né? Porque o planeta Terra vem mudando, deixando de ser provas e expiações, onde o mal está sobre o bem, vai se tornar regeneração, onde o bem está sobre o mal. A gente tem que falar nesse combater os nossos instintos, né? Aquela coisa animal que existe na gente ainda, tentando olhar o outro com mais misericórdia, né? Com mais solidariedade, procurar um entendimento, como foi a mensagem do Emmanuel, olhar no outro. Vocês já repararam? A gente se projeta no outro, porque a gente vê os defeitos do outro, da gente, no outro. É isso que a Joana de Anjos fala. A grande causa de muitos atritos dentro do nosso lar, por exemplo, é porque a gente enxerga no outro os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Então a gente precisa de olhar para nós mesmos. Quando a gente começa a olhar para nós mesmos, estudar as nossas dificuldades, isso se chama reforma íntima. Para avançar em direção ao alvo, ou seja, o crescimento espiritual mais eficaz, mais efetivo, né? É necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, aperfeiçoar os sentimentos. E aí você vai deixar com que a luz que existe dentro de cada um de nós emerja. É a luz da criação divina, né? Porque nós ainda não estamos acabados, nós somos ainda, estamos em fase de crescimento, fase de fabricação. Nós somos co-participantes da nossa própria criação, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher entre parar, estagnar, crescer devagarzinho ou crescer um pouco mais rápido, um pouco mais eficaz, né? Então nós precisamos de aperfeiçoar os nossos sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. Eu não sei se vocês leram isso. Eles precisam de uma substância, os cientistas, que se encontra no couro do porco-espinho. Esse porco-espinho que vive lá no Canadá. Não é o nosso aqui não, é lá no Canadá. Assim como eles tiram óleo da baleia, esses cientistas são fantásticos, né? Porque eles descobrem coisas para ajudar a gente, onde a gente menos espera.
Se bobear, nossas capivaras aqui da beira do rio tem alguma coisa para nos fornecer, e aí nós vamos ficar sabendo no futuro. O que estava acontecendo com o rebanho de porcos espinhos do Canadá no inverno muito grande? Esse rebanho estava diminuindo. A cada inverno rigoroso no Canadá, contava-se menos porcos espinhos. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram câmeras, né, nas cavernas, para monitorar e ver o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, meus irmãos? Nas noites frias do Canadá, onde a temperatura caía assustadoramente, eles se aproximavam uns dos outros. Eles se aproximavam uns dos outros para se aquecerem. E aí o que acontecia? Eles morriam. Um matava o outro, sem querer, né? Eles queriam se salvar, mas um matava o outro. Assim somos nós. Quando nós nos aproximamos daquelas pessoas que a gente sabe que tem dificuldade, vamos nos aproximar com calma, vamos nos aproximar com mais caridade, com mais carinho. Nós temos os problemas dentro de casa, dentro do centro espírita, dentro do trabalho, no trânsito, e vamos ter ainda muitos. Porém, nós precisamos de aproveitar esses problemas em prol de nós mesmos. De que forma? Sendo mais caridosos, exercendo mais a caridade, sendo mais cordiais. O Emmanuel fala que a cordialidade já é uma conquista nossa, já é uma conquista espiritual nossa, é educação. Sabe o trocador? Bom dia, meu amigo. O motorista que vai te levar para o trabalho em 30, 40 minutos, reza por ele. Porque se deu uma zebra com ele, ele vai dar com você também. Então a gente dá bom dia para o trocador, bom dia para o motorista, é uma obrigação nossa, se é que eu já conquistei. E o Emmanuel diz que a cordialidade é uma conquista de uma grande pleiade de espíritos encarnados, eles encarnados, só que ninguém usa isso. Alguém que dá bom dia para o trocador, levanta o dedo. Olha que legal. Dá mesmo. Motorista então reza para ele, tá? Se entrar, você joga aquelas vibrações bacanas, vai com Deus, meu irmão, porque eu vou contigo. Mas vai com Deus aqui por aqui mesmo, porque se ele for para Deus, você vai junto. A gente precisa de começar a usar as nossas conquistas em prol de nós mesmos, né? Em prol de nós mesmos. O Chico, diante da sua grandiosidade espiritual, ele passa para uma senhora, o Emmanuel junto dele, né? Bom dia, Chico, ele começa bom dia e passa direto. O Emmanuel, opa, volta e cumprimenta direito. Aí o Chico, muito obediente, foi e voltou, bom dia, amigo. Tudo bem? Ela vai, né, conta aquela história, o Chico atrasado, mas o Emmanuel fica. E o Chico era obediente, né? Quando ela liberou, ele foi embora. Aí o Emmanuel disse, agora olha para trás. Olha o que a sua paradinha de 10 minutos está te proporcionando. São as nuvens, né, de boas vibrações, as pétalas de rosas, do amor que aquela senhora sentia pelo Chico. Quantas oportunidades a gente perde no nosso dia a dia de receber essas vibrações de pessoas que querem um alô, como vai, tudo bem? Né? Ou um amigo que está afim de desabafar, você está no horário de trabalho, aí você atende caridosamente, né? Pena que não está vendo a sua cara, mas aí você está atendendo, você está dando uma força para aquele companheiro. E quantas coisas são evitadas quando você se coloca a ouvir as pessoas? Porque quando você ouve, você está sendo caridoso. Quando você dá, você está praticando a caridade. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. E aí o vovô Bezerra de Menezes fala pra gente, né? A prática da caridade é o projeto daquele que deseja ser caridoso. E aí a gente olha o planeta Terra de provas e expiações, onde o crack está aí, a sexualidade cada vez mais precoce, e fala, como é que eu vou colaborar, meu Deus? A pessoa bate na sua porta, e aí na hora do jantar, essa aí é uma comparação que o vovô Bezerra de Menezes faz, hein? Aí você vai lá, atende a sua porta, e aí a pessoa pede um pouquinho de comida, você vai lá, pega a vasilhinha de bom, sorvete, todo mundo tem em casa, coloca o resto que sobrou, vai lá e dá para ele, fica uma satisfação doida. Que bacana, ótimo, parabéns. Isso é a prática da caridade. Agora, quando você colocar cada pessoa para dentro, sentar na sua mesa com a sua família, aí você vai estar sendo caridoso. Quando eu falei isso num centro uma vez, a mulher falou, mas a gente pode fazer isso? Eu falei, não pode. Não deve, inclusive. Só que, agora, mas o que eu estou fazendo para que isso se torne uma realidade um dia, ou para que isso não seja mais necessário? Qual é a colaboração que eu estou dando neste planeta de provas e expiações para que o mal desça e o bem se eleva?
A Joana de Anjos fala que o bater de uma borboleta no hemisfério sul, borboleta, ela bate a asinha dela no hemisfério sul, o vento repercute no hemisfério norte. É o bem que a gente pode fazer, por menor que ele seja. Oi, tudo bem? Como é que você vai? Passou bem essa semana? Né? Agora, recentemente, nós tivemos um seminário do Jacó Melo, né, que é o cara do passe. Ele é o cara do passe. Não sei se aqui alguém já acompanhou o Jacó Melo. O Jacó Melo estava falando da informalidade que deve haver dentro das câmaras de passe. No caso nosso, lá do Centro Espírita, do tratamento de fluidoterapia. Porque as pessoas dentro da câmara de passe, lá no centro, não estou falando daqui não, viu pessoal? Estou falando do meu trabalho. Elas são mais rigorosas com as pessoas que estão sendo tratadas. Rigorosas entre aspas, né? Não comunicam, não falam. Você tem que comunicar. Oi, como é que você está? Tudo bem? Lá dentro da passe. O pessoal trabalhando, tudo bem? Como é que você está? Como é que passou a semana? Né? E aí você começa o trabalho com aquela pessoa, ela vai se tornar mais receptiva àquele trabalho. Né? E aí dentro do nosso trabalho, você chega numa segunda-feira, por exemplo, encontra um companheiro que não teve um final de semana muito bacana. Você pode proporcionar a esse companheiro um início de semana melhor. Né? É a doação fluídica, é aquilo que você está emanando, é aquilo que você está mandando para aquela pessoa. O Chico olhou para trás e viu pétalas de rosas, né? Nuvens de boas vibrações. E aí, nós precisamos de buscar por isso também, né? Para o nosso saneamento espiritual, para que a gente possa parar de somatizar no nosso corpo físico aquilo que nos perturba, que são as doenças. A gente sabe que os instintos, né? Eles serão transformados em sensações. E depois essas sensações transformam-se em sentimentos. E esses sentimentos serão transformados em amor. Aí aqui você pode dizer o amor incondicional, o amor imortal, o amor que Jesus trouxe para cada um de nós. A gente vem de instintos e as pessoas falam, mas a gente não tem isso mais, será que não? Né? Não nos coloquemos à prova, não nos coloquemos à prova. Vamos ficar tranquilos, porque no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. E quando a gente estiver com esse amor, quando a gente estiver com essas conquistas, né, essas coisas mais verdadeiras para nós como espíritos imortais que nós somos, nós vamos estar mais tranquilos espiritualmente falando também. Bom, agora a gente vai esquecer um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos nos deter aqui nesse livro da Amélia Rodrigues. A mensagem do amor imortal. Fotografia do nosso querido Divaldo, que esteve aqui em Juiz de Fora dia 20 de setembro. Pedro, diante da sua fortaleza, né, foi um discípulo que deu muito trabalho para Jesus. Que bom, porque aí o Humberto de Campos e a Amélia Rodrigues pôde trazer isso para nós nos seus livros, né? Ele sempre requisitava muito a Jesus nas suas questões. Muito. Precisava sempre de estar perguntando, precisava sempre estar analisando, não aceitava muita coisa que Jesus dizia assim em público, depois ele procurava o mestre, né, em particular, mas só falou isso, e tudo que eu estou dizendo para vocês aqui hoje, vocês não acreditam em nada. Chega em casa, pega o Evangelho segundo o Espiritismo e leia. Chega em casa, então compra essa semana esse livro, A Mensagem do Amor Imortal. A gente vai lá no shopping e gasta lá 50, 100 reais com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nem os sapatos e as sandálias não nos levarão a lugar nenhum, acredito. Vamos gastar 30 reais, 40 reais com um livro bom para você ler na sua casa, para você fazer o culto do Evangelho do lar com a sua família. No início do trabalho aqui, nós dissemos que dentro do Centro Espírita nós estamos vigiando, porque estamos atendendo a Jesus. Quando eu levo o Centro Espírita para dentro de casa, eu estou vigiando e atendendo ao pedido de Jesus. De que forma? Através do culto do Evangelho do Lar. Pouquíssimas pessoas usam esse concurso, pouquíssimas pessoas convidam os irmãos espirituais, os anjos da guarda, os mentores espirituais para adentrarem a sua casa, usando o Evangelho segundo o Espiritismo, usando o culto do Evangelho do Lar. O André Luiz fala o seguinte, que quando os espíritos estão fluidificando a sua água lá no momento do culto do Evangelho do Lar, toda a sua vizinhança vai ser, né, vai ser socorrida, serão atendidos, porque a fluidificação vai acontecer na caixa d'água do prédio, e aí os fluidos vão descer para a caixa d'água do lado. Então, como diz os jovens, o bonde todo vai lucrar.
Por que nós não levamos esse concurso para dentro de casa? Por que a gente não faz o culto do Evangelho do lar? No momento das doenças, no momento das alegrias, no momento das tristezas. A presença dos bons espíritos diante de nós. Isso que nós precisamos de buscar para dentro da nossa casa. Bom, voltando aqui ao nosso livro da dona Amélia Rodrigues, ela começa falando o seguinte: a sinfonia de bênçãos pairava no ar, mesmo após encerrada a sua execução. O Sermão da Montanha jamais silenciaria a sublime voz do cantor celeste, Jesus, musicando a humanidade e direcionando-lhes os passos no rumo da perfeição. Segundo Gandhi, se toda a escritura sagrada se perdesse, toda, e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Era noite, porém naquele dia em comum, quando o zimbório celeste luzia de astros, o céu, diamantíssimos, e a brisa carreava os perfumes da natureza e festa, fixando os ditos nos arcanos do tempo, no momento em que o mestre apresentava-se aureolado, pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas. O Sermão da Montanha foi um dos momentos mais lindos de Jesus, se é que existe um momento mais lindo do que o outro. Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe de Jesus e interrogou: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. Vamos parar um pouquinho aqui, é o amor. Todos adoram as parábolas de Jesus. Nós adoramos. Principalmente a parábola do filho pródigo. Essa então é a que se encaixa mais diante da nossa pequenez. Essa então é que nos traz mais exemplo e vontade e coragem de vencer a nós mesmos. Porque é isso que nós precisamos, meus irmãos. Vencer a nós mesmos. Os outros nós não precisamos de vencer. Quando Jesus disse a Levi que iria jantar na casa dele, naquele momento que ele conheceu Pedro: mas o senhor vai jantar na casa dele? Sim, eu vou jantar na casa dele. Então Jesus, com a sua turba, se dirige para a casa de Levi. Pedro ficou do lado de fora, não quis entrar, lá duro, orgulhoso, como nós: não, com esse eu não converso mais, eu não vou lá em casa mais no jantar do Natal, porque ele vai estar lá. E a gente perde grandiosas oportunidades, de confraternização em casa, lá no trabalho, porque nós achamos que nós somos piores, ou pior ainda, nós achamos que somos melhores do que os outros. E aí de repente você volta para o mundo espiritual e perde grandiosas oportunidades de reconciliação, de retorno, de compartilhar o amor dentro de casa. Quando Pedro estava do lado de fora, Jesus começou a contar a parábola do filho pródigo. E naquele momento em que Jesus narra o retorno do filho, que havia pedido a sua parte na herança, todo mundo conhece, aí saiu, gastou horrores, passou fome, necessidade, e ele resolveu voltar para a casa do pai. E aí o pai recebe o filho de braços abertos, e o outro fica com raiva, ciúme. Esse momento, quando Jesus fala a narrativa do pai para o filho ciumento: o seu irmão estava morto e ressuscitou. O seu irmão estava perdido e se encontrou. Ele olhou para Pedro e mostrou Levi para Pedro: seu irmão estava morto e ressuscitou. O seu irmão estava perdido e se encontrou. Foi nesse momento que Jesus falou a parábola do filho pródigo para as pessoas, mas principalmente para Pedro, para que ele largasse a sua farda lá fora, o seu escudo, a sua espada lá fora, e adentrasse a casa de Levi. Foi o momento mais bonito do Evangelho, meus irmãos. É isso que nós precisamos de colocar na nossa vida. Os nossos irmãos, ou até mesmo nós, que porventura ou momentaneamente estivermos perdidos, nós nos encontraremos. Se estivermos mortos, nós ressuscitaremos. Se estivermos doentes, nós seremos curados. Se estivermos com angústias, nós seremos e buscaremos a melhora, nós seremos socorridos, hoje aqui nessa casa, mas acima de tudo por Jesus, em todos os momentos da nossa existência. Ajuda-me, dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do caminho. Ensina-nos a amar Jesus, a mim e a todos aqueles que o seguimos.
Foi quando Jesus começou, né, meus irmãos, falando daquela forma que todo mundo já conhece, um amigo incomparável, relanceou o dulce olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada de lágrimas e suores, de emoção, logo lhe respondendo: ama, Simão Pedro. Em qualquer circunstância e situação, por mais adversas que te apresentem, o amor, meus irmãos, esqueçam tudo que nós dissemos aqui hoje, grave só isso aqui. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma em direção ao excelso Pai. Quem disse isso foi Jesus, porque o amor tem que ser na nossa vida uma verdade em todos os momentos. Os espíritos mais evoluídos que a gente já ouviu falar ainda precisam amar. Jesus, diante da sua majestade, o governador desse planeta 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ainda precisa amar. E nós? Aí eu coloquei essa senhora aqui, ó, foi um exemplo de amor, que largou o seu convento com todo o luxo que poderia ser oferecido a ela e partiu para a favela do lado, para os irmãos menores que ela precisava atender na Índia, um país paupérrimo, com uma miséria gigantesca, até hoje. E aí ela vem, larga tudo e vai buscar pelos seus irmãos. Nessa época, a nossa querida, como é que é o nome da princesa que desencarnou? Diana, visitava a Índia e pediu à irmã Dulce que fizesse parte da equipe de trabalho. Ela: não, minha filha, agora não. Vai chegar um momento em que você vai sim fazer. Aqui é a Madre Teresa? Olha que equívoco. Então vamos transformar isso aqui lá para a Índia. A irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, desculpe, a Madre Teresa de Calcutá, ela fala para a nossa Diana: vai chegar um momento em que você vai fazer parte, efetivamente da nossa equipe. Bom, o tempo passou e a Diana retorna ao mundo espiritual. Segundo Humberto de Campos, ela passa alguns meses adormecida devido às causas do acidente, do seu desencarne. Em um momento, quem vai visitá-la? A Madre Teresa de Calcutá, que vai acordá-la no mundo espiritual, dizendo: minha filha, este é o momento que você pediu para fazer parte da nossa equipe. A partir de agora, você trabalha conosco. E aí a Diana acorda, se restabelece e com certeza faz parte dessa equipe maravilhosa de trabalhadores da Senhora de Jesus, ao lado da Madre Teresa de Calcutá. Porque o amor, meus irmãos, é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma em direção ao excelso Pai. Perdoa sempre, Pedro, continuou Jesus, e sempre, a tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. Jesus está pedindo para a gente amar e perdoar a tudo e a todos, mesmo aqueles que aparentemente, aos nossos olhos materiais, não mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Quem somos nós para julgar? Nós estamos diante da lei de causa e efeito e somente Deus tem essa capacidade. Nunca te permitas, continua Jesus, dúvidas a respeito da lei de causa e efeito, conforme a tua semeadura, assim se te apresentará a colheita. Se o teu irmão é egoísta, se o teu irmão é orgulhoso, se ele está querendo um carro para ele, se ele está querendo a casa para ele, isso é um problema dele com Deus, não é meu problema nem seu. Ninguém passa no mundo livre do sofrimento no processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Porque nós é que trouxemos esse sofrimento para nós, e seremos nós que teremos que detê-lo, Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser, continua Jesus. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que tiver no teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reproche, e já estará amando. Fácil, né, gente? O luar espairava sobre os montes e toda a paisagem
o seu delicado véu, realçando o brilho dos demais astros. Esse é o momento do Sermão da Montanha, viu, gente? Que a Amélia Rodrigues está narrando. Rompendo o silêncio mágico do instante inovidável, Jesus concluiu. Jesus ainda tem que concluir, né? Bem-aventurado sejas, Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. Aí nós seremos felizes, meus irmãos. Aí nós seremos felizes. E a dona Joana de Anjos fala o seguinte: se, portanto, aquele que acende a chama luminosa na mente e no sentimento, avançando em direção daquele, Jesus, que é a máxima representação da vida da terra. Nós só vamos avançar em direção a Jesus se levarmos conosco o amor. Porque tudo aquilo que somos, nós levamos. E tudo aquilo que temos, nós deixamos. Ah, eu preciso trabalhar para pagar meu carro, preciso trabalhar para pagar minha casa, para ir para a praia. Sim, precisa, trabalhe. Mas não deixe que isso seja uma condição de vida, ou de vida boa, ou de boa vida para você. Nós precisamos de levar coisas melhores, né? A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Lei do amor não está ligada com individualidade, com personalidade, mas com coletividade, com solidariedade, com misericórdia. Extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si, quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Porque até Jesus, nós conhecíamos um Deus que punia, né? Soberano. E aí Jesus vem nos apresentar Deus como Pai, o amor. E há 2000 anos atrás, meus irmãos, o planeta com sede de amor recebe Jesus, que nos traz a necessidade de conhecermos o amor imortal, o único sentimento capaz de nos tornar seres realmente puros, nos afastando das doenças da alma, eliminando a dor do nosso caminho, nos tornando espíritos com capacidade de vislumbrar estrelas mais cintilantes, sonhando com planetas mais elevados, mais oportunidades de crescimento, né? As outras moradas na casa do nosso Pai, mais cintilantes. E Ele, Jesus, vem nos dizer que esse amor espera por cada um de nós e que um dia todos nós o conheceremos. Porque conhecemos o Espiritismo, que é o Consolador, que vem dizer que aqui ninguém nunca morreu e ninguém nunca vai morrer. E aí esse amor espera por nós, porque nós temos a lei da reencarnação, essa lei bendita de Deus, né, que serve apenas para o nosso crescimento espiritual. Só existe um objetivo para que Deus nos desse a lei da reencarnação. É de aprendermos a amar. Só. Para finalizarmos o nosso trabalho nesse dia, a gente deixa esse pensamento bacana que a gente gosta tanto de ler, porque perdemos muitas vezes a noção do tempo. Como nós perdemos? Mas nunca o sentido da vida. Perdemos as pessoas que amamos, mas nunca o amor por elas, porque sabemos que elas continuam existindo. Perdemos vários colegas, companheiros de trabalho, amigos de jornada, mas nunca os verdadeiros amigos. Estes que estão sempre conosco, que nos amam aqui ou lá no mundo espiritual. Quantas vezes perdemos a coragem diante das dificuldades, até mesmo da saúde debilitada, temporariamente. Quando encontramos a dor, essa que ainda é a nossa companheira indispensável, mas que será perfeitamente dispensável no futuro. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, nunca perderemos a nossa fé, jamais. E mesmo que percamos tudo, jamais perderemos a esperança de ter tudo e todos conosco outra vez. Porque sabemos que temos a Ti, Jesus, com as Tuas mãos augustas e poderosas, estendidas sobre cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus vai nos abençoar.
que as suas mãos augustas e poderosas estarão sobre nós lá dentro, mas hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês.